Pessoal, a gente acabou de terminar a nossa primeira reunião aqui no Parlamento Europeu. Nesse momento a gente está no Parlamento Europeu para falar sobre as violações dos direitos humanos, da liberdade de expressão, perseguição política e tudo que está acontecendo no Brasil. Então, se as nossas viagens para os Estados Unidos já começaram a trazer excelentes frutos e chamar a atenção para o mundo do que está acontecendo no Brasil, agora ainda mais depois dessa viagem aqui no Parlamento Europeu, com a ajuda do nosso amigo Rob Ross, aqui é uma das pessoas que have been helping us. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver de fato o que está acontecendo no nosso país, não somente o Brasil, mas todo o mundo. As declarações do Elon Musk, se for verdade, de fato mostram que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no nosso país. E é impressionante como somente o presidente do Congresso e a mídia escrava trata como se não estivesse acontecendo nada, horas. O segundo homem mais rico do mundo tem feito sérias acusações, como também ao TSE no período das eleições, e não é simplesmente levado em consideração. Mas quero lembrar aos senhores de que quando o porteiro do condomínio do Bolsonaro disse algo, a palavra dele foi relevante para poder colocar como se Jair Messias Bolsonaro fosse o mandante da morte da vereadora Marielle. Agora, vamos lá, vamos ver os cenários. Se caso o que Elon Musk está falando é mentira, vocês saem ganhando. E nós saímos envergonhados, afinal de contas, nós de forma ingênua e inocente acreditamos na palavra de um bilionário. Mas se for verdade, senhores, nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país, diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país. E horas, qual é o prejuízo de, por exemplo, nós gerarmos uma investigação, colocarmos aqui a CPI do abuso de autoridade, ou até mesmo investigarmos, afinal de contas, o prejuízo será para quem? O prejuízo de investigação não é para ninguém, a não ser para quem talvez queira esconder algo. É impressionante como nós vemos as coisas acontecer aqui no Brasil, e são pouquíssimas pessoas que de fato estão entendendo a gravidade de defender a nossa liberdade. E quando foi dito isso na rede social, é impressionante como a esquerda, que sempre diz defender a liberdade no nosso país, tem pedido mais censura. Nós vemos em manchetes em 2 jornais, inclusive um, que é 247, que é o consórcio do PT, dizendo que o ministro disse que iria cortar as relações de contrato com a Starlink, que leva ali internet para diversos alunos em locais diversos do nosso país. Agora, eles comemoraram isso, afinal de contas são contrários aos bilionários, menos, por exemplo, Bill Gates, menos, por exemplo, os bilionários que despejam dinheiro nas ONGs aqui brasileiras para poder continuar aumentando a agenda da esquerda aqui no nosso país. Então o que eu tenho a dizer é que vocês querem pagar de defensores da democracia as horas. Nós tivemos aqui há pouco tempo o mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país, José Dirceu, discursando no Congresso Nacional. E vocês querem dizer que, na verdade, criminosos são aqueles que querem defender a liberdade na internet? Vocês realmente querem que o mundo acredite que somente a esquerda é democrática no nosso país? Espera aí, que pessoa de esquerda no nosso país hoje tem suas redes sociais bloqueadas, eu pergunto? Qual parlamentar de esquerda já teve as suas contas bloqueadas? Eu tive as minhas contas bloqueadas logo após as eleições do ano passado, e até hoje eu não sei o porquê disso. Eu não tenho acesso aos autos. Nós temos hoje pessoas usando tornozeleira eletrônica e sendo condenadas a apenas de 16 anos, porque fizeram baderna aqui no Congresso Nacional. Os black blocs que destruíram e cansaram de fazer bagunça aqui no nosso país foram absolvidos. Enquanto temos pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal, sendo condenados a 16 anos, tendo as suas famílias destruídas, simplesmente porque fizeram baderna aqui no Congresso, que a esquerda cansou de fazer. Agora eu faço mais uma pergunta: qual deputado corrupto ou político corrupto do nosso país usa a tornozeleira eletrônica? Qual corrupto que foi condenado por desviar bilhões de estatais está hoje preso? Absolutamente ninguém. Então, enquanto o presidente desse Congresso, Rodrigo Pacheco, fica silente
fica em silêncio com relação às sérias acusações que é feita por Elon Musk, a nossa liberdade vai sendo tolhida. Em nome dos vários brasileiros, para todo mundo, eu quero agradecer. Muito obrigado, Elon Musk. Se for verdade o que o senhor está dizendo, nós estamos diante do maior escândalo de interferência do judiciário nas eleições brasileiras de todo o mundo. Bom, para quem não está acompanhando, vou atualizar. Fizemos agora a nossa primeira reunião aqui, falamos sobre a situação no Brasil dentro do Parlamento Europeu e conseguimos, através do parlamentar Herman Tesch, um requerimento para que seja debatido no plenário total a situação que o Brasil se encontra, como o Brasil está se debandando, né? Está indo cada vez mais para o autoritarismo, para a tirania. Mostramos os fatos que acontecem no Brasil, mostramos os atropelos constitucionais por parte de Alexandre de Moraes. Isso ficou mais do que provado e o assunto agora realmente vai tomar proporções muito mais internacionais do que já estava, né, Paulo? Nesses últimos dias com o escândalo aí do Twitter, do Elon Musk. E agora, uma promessa que o Herman Tesch nos deu é que ele vai levar para o plenário total, para o plenário absoluto aqui, justamente uma proposição para debater a nova ditadura que existe no Brasil. Ou seja, que vergonha, né? E se estabelecer esses parâmetros e, através desse debate, formalizar o reconhecimento internacional do Brasil como uma ditadura. Exatamente. E não está longe de ser isso acontecer. Tá. Com o que nós mostramos aqui hoje. Os parâmetros são assustadores, você encontra alguns elementos de regime de exceção no Brasil que nem na Venezuela, nem em Cuba não existem. Exatamente. Então é isso. Estamos conseguindo aos poucos mostrar para o mundo que realmente virou o Brasil, apesar da imprensa brasileira fingir que nada está acontecendo. E, claro, já eleger seus bodes expiatórios. Exatamente. Afinal de contas, como eles não podem atingir a todas as pessoas do mundo, eles estão mirando na gente, achando que assim vão nos intimidar e, através do medo, impedir que a gente faça o nosso trabalho. Não vai acontecer. Não vai, vamos continuar brigando, o nosso país precisa da gente. Um abraço, galera. Olha lá.